Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Pedir para que os irmãos abram as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Vamos estar refletindo nos versículos de 35 a 45. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 35 ao 45. Assim diz a palavra do Senhor. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permite-me que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizado com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Então Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Olha a confusão que isso deu, irmãos. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus então os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Que nessa manhã o Senhor tenha misericórdia de nós e possa mais uma vez usar a sua palavra para marcar de forma permanente os nossos corações. Amém? Irmãos, estamos no mês da Páscoa, né? Vamos celebrar esse que é um dos principais eventos do nosso calendário cristão. E Marcos, aqui no seu livro, ele daqui a pouco vai apresentar esse ápice da vida de Cristo, que é a sua crucificação, o momento do seu sacrifício. Mas antes de Marcos fazer isso, ele quer que prestemos atenção em algumas verdades que nos darão o real e pleno significado dessa cena. Esse texto aqui, esse momento da vida de Jesus com seus discípulos, é a terceira vez no livro de Marcos que Cristo prediz o seu sofrimento para eles. Na primeira vez que Jesus profetizou sobre o seu sofrimento, está no capítulo 8, versículo de 31 a 33, Jesus diz que vai morrer, que vai ser crucificado. Pedro escuta aquilo, diz: Não, Senhor, não faça isso, né? Aí o que é que Jesus... E aí eu imagino Pedro cheio das boas intenções, né? Ele já amava o seu mestre, ele não queria ver o seu mestre sofrer, cheio de boas intenções, tenta impedir Jesus de seguir o propósito divino. O que é que Jesus diz para Pedro? Arreda, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas apenas nas coisas dos homens. Olha que coisa forte, irmãos. É óbvio que Pedro aqui não está possesso, né? Mas Jesus se refere a Pedro dessa forma, como Satanás, né? Porque o que está estimulando as palavras de Pedro é um estímulo de inspiração maligna. Sempre, irmãos, que queremos
às vezes até por amor, cheio de boas intenções, né? Privar as pessoas que amamos, às vezes os nossos filhos, de experimentar algum sofrimento, principalmente quando esse sofrimento culmina para a glória de Deus, né? Para cumprir o propósito divino, nós estamos sendo influenciados por motivações de cunho maligno, né? Essa é a primeira vez em que Jesus repreende os seus discípulos. A segunda predição está descrita lá no capítulo 9, versículo 31. Depois que Jesus prediz que vai ser crucificado, morto, os discípulos começam uma disputa entre si para saber, olha que coisa interessante, para saber quem era o maior entre eles. A resposta de Jesus para essa disputa: se alguém de vocês quiser realmente ser o primeiro, seja então o último, se torne servo de todos. A terceira predição, por sua vez, está exatamente descrita no texto que acabamos de ler. E eu pergunto para os irmãos: você consegue perceber o que essas três predições têm em comum? Todas elas, irmãos, são acompanhadas por uma resposta de fracasso por parte dos discípulos. E é exatamente em cima desse posicionamento de fracasso e da resposta de Jesus a esse posicionamento deles que eu gostaria de refletir com vocês nessa manhã. O texto que a gente acabou de ler, ele é dividido em duas partes. A primeira parte, que é a que a gente vai começar a refletir a partir de agora, envolve o pedido de dois irmãos e a resposta de Jesus para eles. Versículo 35 e 37, a gente tem esse pedido. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou Jesus. Eles responderam: permite-me que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Nesse pedido, irmãos, nós podemos perceber aí entre as entrelinhas o desejo desses irmãos de ocupar uma posição de honra, uma posição de destaque no reino de Deus. Mesmo que isso pudesse causar algum tipo de descontentamento, divisão ou mágoa dentro ali do time apostólico. E a gente vê que é realmente isso que acontece, né? O pastor Hernandes Dias Lopes, no seu comentário, ele refletindo sobre o que poderia estar motivando esses irmãos a ter esse tipo de motivação, a fazer esse pedido, ele levanta algumas hipóteses. Ele vai dizer, olha, a primeira hipótese: esses discípulos haviam compreendido mal a natureza do reino de Deus e do ministério cristão. Eles estavam interpretando a vida cristã, o ministério, a partir de padrões humanos. E esse falso conceito acabaria por induzi-los a conceber ideias de grandeza, que por sua vez, óbvio, termina afetando a vida, a conduta, o posicionamento deles, e estava inspirando aqui ambições egoístas por parte desses discípulos. Eu não sei vocês, mas em toda essa história, eu me identifico o tempo todo com esses homens. E eu percebo, nossa, como eles são homens como a gente. Quando eu lembro do início do meu ministério, quando eu descobri os meus dons e talentos e eu comecei a investir no meu ministério, eu percebo que eu tinha a mesma visão de ministério que esses dois discípulos, a mesma motivação pecaminosa que eles. Eu lembro que a minha visão de ministério bem-sucedido era um ministério que se tornasse famoso, né? Que tivesse muitos seguidores nas redes sociais, né? Que juntasse multidões, né? Recebesse muitos convites, visitasse muitos lugares. Essa era a minha visão de ministério bem-sucedido. Eu lembro que eu tinha alguns irmãos de ministério que estudavam comigo, que falavam em ir para o sertão, para o fim do mundo, pregar o evangelho. Eu pensava, nunca que eu vou fazer um negócio desse. Pregar no sertão para mim parecia mais com fim de carreira e carreira mal sucedida que não deu certo do que carreira bem sucedida.
entendeu? Então, a minha visão de ministério era completamente assim, influenciada pela lógica de sucesso desse mundo. Então, eu percebo, eu lendo esse texto, eu percebo, poxa, eu não sou nem um pouco diferente desses dois irmãos aqui. E é impressionante, irmãos, como a obra de Deus é prejudicada quando os obreiros pensam dessa forma. Quando nós olhamos para a realidade da igreja evangélica no Brasil, nós percebemos que estamos andando, eu acredito, a passos lentos e às vezes deixamos de avançar, porque a lógica de vida cristã, a lógica de ministério dos nossos obreiros, está mais influenciada por essa lógica do que a gente pode imaginar. Pensa comigo, nós somos no Brasil hoje, eu não sei o último censo do IBGE, né, eu não sei se já saiu os resultados, mas segundo o censo de 2010, nós éramos mais de 40 milhões de evangélicos no país. Desses 40, mais de 20 milhões eram jovens. Nós somos uma igreja que tem força física, nós temos recursos, nós temos liberdade religiosa, nós temos todo o avanço tecnológico à nossa disposição. E em nível de proporção, com os recursos que temos nas nossas mãos hoje, nós avançamos muito menos do que, por exemplo, Paulo avançou praticamente sozinho no primeiro século, alcançando todo o mundo conhecido do seu tempo. O que é que diferencia o apóstolo Paulo de mim e de você? Se não são as nossas motivações. Se não é a falta de disposição ao sacrifício. Segunda possibilidade que Hernandes levanta para tentar explicar o pedido, justificar o pedido desses irmãos. O uso errado da intimidade que eles tinham com Cristo. Hernandes, ele aponta, né, que esses dois irmãos, a gente sabe que Jesus tinha um grupo mais próximo, né, para você ver como ele é a gente como a gente. Tem os amigos mais próximos, né, e Tiago e João faziam parte desse grupo. Eles fizeram parte daquele grupo bem seleto que entrou dentro da casa de Jairo e viu a ressurreição da filha dele. Fez parte daquele grupo seleto que subiu no Monte da Transfiguração e teve o privilégio de ver Moisés e Elias. Também fez parte do grupo que acompanhou Jesus de forma mais próxima no seu momento de luta, ali no Getsêmani. Então, aos olhos humanos até parece natural a gente entender que eles quisessem ou esperassem algum tipo de privilégio, né? Terceira e última possibilidade que ele levanta é a dos vínculos familiares terem estimulado esse pedido por algum tipo de privilégio, né? Eu não sei se você sabe, mas a mãe de Tiago e João era a irmã de Maria, ou seja, Jesus e os irmãos eram primos, né? Então talvez eles possam ter pensado, já que temos laços familiares, eu posso buscar algum tipo de vantagem no reino de Deus. Mas, independente da interpretação adotada, o pedido dos irmãos, com certeza, irmãos, revela um entendimento equivocado. Por isso, Jesus aqui, de forma tão paciente como Ele é com a gente, e tão amorosa, vai corrigir a visão desses dois irmãos e vai ensinar para eles a verdadeira essência da grandeza no reino de Deus. Olha qual é a resposta de Jesus para esses dois irmãos. Versículo 38. Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizado com o batismo com que estou sendo batizado? Alguns teólogos entendem aqui nessas duas expressões, né, cálice e batismo, um tipo de paralelismo de sinônimos. Em outras palavras, essas duas expressões estão querendo dizer a mesma coisa: Jesus vai morrer. Mas não é qualquer tipo de morte, ele vai morrer de forma substitutiva no lugar dos homens para salvá-los. Já o Nicholas Thomas, ele afirma que essa expressão cálice é uma expressão que Jesus tirou lá de Jeremias. O profeta Jeremias vai dizer no capítulo 25 que Deus tem um cálice onde toda a sua ira está acumulada.
E o profeta profetiza que um dia essa ira vai ser derramada sobre todas as nações. Se Jesus está pegando emprestado esse termo lá de Jeremias, então Jesus está querendo dizer aqui em outras palavras: eu estou levando sobre mim os pecados de todos os homens. E por causa desses pecados, a ira de Deus que foi acumulada por todas as gerações, desde o início da humanidade até o último dia, será derramado sobre mim. É esse cálice que eu vou beber. Eu vou experimentar na sua plenitude a ira de Deus sobre mim, por causa dos nossos pecados, irmãos. Você pode começar a imaginar, a contemplar um pouco da profundidade desse sacrifício e desse amor? Jesus estaria aqui se apresentando, e é isso que nós celebramos na Páscoa, como sacrifício que aplaca a ira divina. Se você aí que gosta de ler a Bíblia, né, se você já leu toda a Bíblia, você sabe muito bem do que eu vou dizer agora. Desde o início, Deus instituiu que sem derramamento de sangue não haveria perdão de pecados. O sangue, no mundo antigo, é o símbolo da vida. Quando o animal era degolado e o sangue escorria, aquela atitude, aquele simbolismo estava dizendo, em outras palavras, a vida daquele animal está indo embora. E Paulo nos explica muito bem isso, que ele diz que o salário do pecado é a morte. Então, em outras palavras, o pecador passa a vida toda pecando, no final da sua vida ele vai ter uma justa retribuição por aquilo que ele fez. O salário dele vai ser o quê? A morte. Em outras palavras, o pecado é algo tão sério aos olhos de um Deus santo, que Deus colocou como castigo, como retribuição, uma realidade extremamente séria, pesada, que é a morte. Só que Ele, na sua infinita graça e misericórdia, para que de forma imediata e eterna, eu e você não precisássemos morrer, Ele instituiu um substituto. Ao longo de todo o Antigo Testamento, o substituto foi um animal inocente. E Lucas explicou um pouco dessa realidade para a gente. E essa era uma realidade muito comum, na verdade, em todo o mundo antigo. Todas as religiões pagãs, os habitantes lá de Canaã, todos eles ofereciam sacrifícios aos seus deuses, para aplacar a ira dos seus deuses ou para receber algum benefício da parte deles. A diferença aí, para mim, essa é a grande diferença. É que o Deus cristão, o Deus da Bíblia, diferente de todos os outros deuses pagãos, ele oferece a si mesmo como sacrifício para aplacar a sua própria ira. A própria divindade, irmãos, encarna, se torna homem. O perfeito homem que eu e você nunca vamos conseguir ser. Obedecendo perfeitamente toda a lei de Deus. Servindo de forma sacrificial como eu e você nunca vamos conseguir servir. Até que no último dia da sua vida, Ele se oferece como sacrifício. Por isso João declara, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o último, suficiente e definitivo sacrifício. Ali na cruz, Deus está mostrando para toda a criação, para anjos, demônios, para todos os homens, que Ele é um Deus justo. Que diferente dos juízes iníquos, terríveis, perversos da terra, que recebem uma propinazinha e deixam o culpado sair por inocente, Ele está mostrando que Ele, como diz a palavra de Deus, Ele é um justo juiz, que sente indignação todos os dias. Ali Ele vindicou na cruz a sua justiça. E ao mesmo tempo se apresentou como um Deus amoroso que justifica pecadores através de Jesus. É isso que nós celebramos na Páscoa. O sacrifício desse Cordeiro perfeito. Versículo 39, olha a resposta ousada desses irmãos para Jesus.
podemos, em outras palavras, Jesus, nós podemos beber do cálice que você vai beber. E olha o que Jesus disse para eles, ainda versículo 39. É verdade. Vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Em certa medida, eles realmente beberam do cálice, irmãos, porque eles entregaram a vida deles. Ainda no primeiro século, Atos mostra isso para a gente. Atos 12 mostra que Tiago foi martirizado. Herodes pediu a morte dele. Da mesma forma, João. Apesar de ter sido o único a morrer de forma natural, na história da igreja mostra que todos os outros foram martirizados. João foi perseguido, viveu como prisioneiro na ilha de Patmos por ordem do imperador Domiciano. Em outras palavras, realmente, em alguma medida eles beberam desse cálice. A partir do versículo aqui 41, começa a segunda parte dessa história. É a resposta de Jesus aos 12 e a apresentação de vários ensinos sobre o que significa ter uma posição de primazia no reino de Deus. Versículo 41. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. E eu pergunto para vocês, por que vocês acham que os outros 10 ficaram indignados com esse pedido? Você já teve, não sei quem cresceu com irmãos, né? Eu cresci com 2 irmãs, uma está aqui inclusive. Quando eu via uma das minhas irmãs fazendo um pedido, a minha caçula, ela é bem para frente, sabe? A minha irmã caçula, ela é muito esperta, muito astuta. Se brincar, bota nós duas no bolso, né, Raíssa? Então eu via ela fazendo uns pedidos espertos, assim, para ter algum benefício, alguma vantagem. Eu olhava assim, eu ficava indignada com aquilo. Porque eu também queria aquela posição de vantagem, eu também queria aquele benefício, né? Quando eu percebia que ela estava sendo esperta em cima de mim, meu orgulho ficava ofendido, né? E é mais ou menos isso, irmãos, que está acontecendo aqui com o time de Jesus. Na verdade, os 12 tinham o mesmo espírito. O orgulho desses 2 irmãos, ao ser manifestado, despertou o orgulho dos demais. Nesse comportamento desses irmãos, é manifestado, na minha opinião, o pior tipo de pecado que existe. Porque é aquele pecado que ele nem sequer admite ser, que é o nosso orgulho. C.S. Lewis, ele refletindo sobre esse pecado, ele afirma que existe um vício do qual nenhum homem no mundo é livre, que cada um no mundo detesta ver na outra pessoa, né? E fica chateado, pega abuso quando vê, né, alguém sendo orgulhoso, e do qual quase ninguém, exceto os cristãos, imaginam-se ser culpados. Esse vício é exatamente o orgulho. Thomas Watson disse que o orgulho é uma embriaguez espiritual. Ele sobe a cabeça como um vinho e intoxica a nossa mente. É um tipo de idolatria. Um homem orgulhoso é, na verdade, irmãos, um adorador de si mesmo. E mais uma vez aqui, para minha tristeza, eu me identifico com esses homens. Ao pastorear o meu coração na luta contra esse pecado, eu percebi que o orgulho, irmãos, ele é que nem aquelas ervas daninhas, sabe, que cresce às vezes na calçada da nossa casa. Lembro que lá em casa tem aquelas plantinhas que por mais que você arranque, a infeliz vai e nasce de novo, né? E se você não tomar conta, e se você não ficar constantemente arrancando, ela vai crescer a ponto de prejudicar a calçada por completo, até começar a fazer rachadura. O orgulho, irmãos, para mim é que nem essa erva daninha. Por mais que diariamente eu esteja pastoreando meu coração, arrancando, esse pecado continua aparecendo e se manifestando. E se eu deixar de arrancar, ele vai me destruir.
E é isso que a palavra de Deus diz, né? A soberba precede a ruína. Para quem não consegue enxergar, e eu vou lhe ajudar agora, tá certo? Vá se analisando aí. Para quem não consegue enxergar, esse é um pecado que pode se esconder através de coisas muito simples e habituais. Podemos ser orgulhosos aí, por nossa aparência física, aqueles que se acham mais bonitos do que a média, né? Podemos ser orgulhosos por causa da nossa personalidade. Eu sou engraçada, eu sei conquistar as pessoas, eu chego numa roda, todo mundo me dá atenção, eu sei me comunicar, né? Ou podemos ser orgulhosos por causa da nossa inteligência. Eu sei mais que os irmãos. Eu posso ser orgulhoso por causa da minha posição social, por causa da minha família. Eu tenho uma família estruturada. Enquanto a dos irmãos é tudo uma bagaceira, a minha família é quase perfeita, né? Eu posso ser orgulhosa por causa da minha cultura. Eu sou japonês, sou japonesa, né? Nós somos inteligentes, disciplinados, né? A imagem, eu brinco lá com o Lucas, a imagem que japonês tem no Nordeste, irmãos, todo mundo é rico e inteligente, entendeu? Ou então eu sou nordestina, né? O povo mais hospitaleiro do mundo. Podemos ser orgulhosos com relação à nossa cultura, aos nossos títulos, graus acadêmicos, trabalho, bens materiais, qualquer coisa, irmãos, até mesmo coisas boas que Deus nos deu, pode gerar orgulho no nosso coração. Quando falamos mal do nosso irmão, nós demonstramos o nosso orgulho. Você pode prestar atenção. A pessoa que você tem mais inveja, a gente só tem inveja de alguém que a gente admira, né? Que é uma pessoa que tem alguma coisa que a gente quer, que a gente, né? A pessoa que a gente tem inveja, a gente fala mal dela para tentar diminuir ela, para a gente tentar se colocar numa posição de superioridade. Por que a gente fala tanto mal das pessoas? Por causa do nosso orgulho, muitas vezes. Queremos nos destacar em cima dos outros. Nosso orgulho se manifesta quando a gente não aceita os nossos erros. E aí você que é casado, vê se você concorda comigo. Quanta saliva a gente gasta nas nossas discussões para provarmos que estamos certos, para afirmar as nossas opiniões ou para nos defendermos, né? Não podemos admitir os nossos erros, por isso gastamos muito tempo, né, e energia nas nossas argumentações. Isso tudo só mostra o quê? O quanto somos orgulhosos. Pergunte para si mesmo nesse momento, o que é que causa orgulho na sua vida? Se você quiser, depois você pode falar comigo. Eu tenho um devocional, algumas partes dessa reflexão sobre orgulho, eu tirei de um devocional que eu tenho maravilhoso. Se você quiser, inclusive, eu posso compartilhar com você para você continuar refletindo sobre isso. Mas eu quero destacar aqui, irmãos, como é importante nós analisarmos, pastorearmos o nosso próprio coração, para não corrermos o risco de tropeçarmos na mesma pedra de tropeço que conduziu esses discípulos ao erro. O pedido egoísta desses irmãos e a reação dos outros discípulos vão se tornar aqui uma oportunidade para Jesus ensinar o que é que ele espera realmente de um cristão. Versículo 42. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Contudo, não será assim entre vocês. Jesus está utilizando aqui de um exemplo negativo, que é o exemplo da forma de governo das nações, né? Para mostrar, como vocês não devem cobiçar isso, essa forma de liderança, essa forma de governo, essa posição de importância, de superioridade, como os homens aí fora cobiçam. Pelo contrário, a ambição de vocês deve ser outra. A ambição de vocês deve ser o seguinte: ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Jesus nos ensina aqui, irmãos, que a verdadeira grandeza do reino de Deus não envolve honras públicas, nem a autoridade para dar ordem a outros.
mas serviço humilde e sem recompensa. O triste é perceber como, ao longo dos séculos, esse modelo de vida cristã foi sendo perdido. Tão perdido e ignorado, a ponto que o desejo de poder, de prestígio, tem dominado os nossos corações. Nicholas Thomas Wright afirma que o reino de Deus, a lógica do reino de Deus, vira de ponta cabeça e pelo avesso as ideias de poder e glória do mundo. A cruz traz à baila a questão do orgulho humano. E como isso é confrontador para nós. Entender que a lógica do reino de Deus é completamente diferente dessa lógica na qual somos treinados, ensinados e estimulados desde o berço. Você pode perceber, nós ensinamos os nossos filhos, estimulamos eles desde pequenos a ganhar o mundo, né? A ser o melhor profissional, a ter o melhor salário, a melhor profissão, né? E ter todas as conquistas que esse mundo pode dar. Mas será que ensinamos os nossos filhos a ter a mesma disposição de renúncia e sacrifício que o Evangelho nos apresenta? Será que estamos criando os nossos filhos, irmãos, para ter esse mesmo espírito apresentado por esses discípulos, ou estamos criando os nossos filhos para ter o mesmo espírito que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, abriu mão de todos os seus direitos para se tornar servo? Esse é o significado da verdadeira grandeza. Cristo se apresenta aqui como esse grande exemplo. Versículo 45 para finalizar. Pois nem mesmo, irmãos, o Filho do Homem, e aqui o Filho do Homem é uma expressão, é um título messiânico que o profeta Ezequiel se utiliza, né, para se referir a Jesus. Ele profetiza que esse Filho do Homem reinaria sobre todas as nações. Então, nesse sentido, o Filho do Homem é uma expressão que aponta tanto para esse Messias rei, como para esse rei que ao mesmo tempo é homem, né, como eu e você. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A ideia de resgate aqui é uma expressão retirada do contexto da escravidão, né? Resgatar um escravo era dar um valor alto para comprá-lo, para resgatá-lo dessa situação de servidão. Em outras palavras, Jesus está dizendo, é isso que eu vou fazer por vocês. Eu vou pagar o preço mais alto de todos para poder resgatá-los da escravidão, do domínio das trevas, para resgatar vocês de vocês mesmos, da natureza pecaminosa que habita dentro de vocês e o tempo todo quer seduzi-los e destruí-los. Eu estou dando a minha vida para poder resgatá-los dessa escravidão. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Essa é a missão de Deus. Deus entrou na história para salvar a sua criação. E o desafio de Jesus para os seus discípulos agora é que eles fizessem o mesmo. Eles dessem a sua vida, e na verdade foi o que eles fizeram. Eles deram a sua vida também em resgate de muitos. E esse continua sendo o mesmo desafio de Jesus para mim e para você. Nós que somos discípulos de Jesus do século 21. Ele continua exigindo dos seus seguidores que eles deem a sua vida em resgate de muitos. Em poucas palavras, a grandeza de uma pessoa, segundo a lógica do reino, é proporcional à sua disposição em derramar a sua energia, o seu tempo, os seus recursos e talentos no resgate de outras
pessoas. Irmãos, essa é uma história que me chama muita atenção e, na verdade, ela me traz muita esperança. Primeiro porque eu me identifico em todos os sentidos com esses 12 homens. E eu penso assim, se Deus foi capaz de transformar esses homens orgulhosos, né, esses homens pecadores, fracos, em homens que alcançariam o mundo da sua época, eu tenho esperança de que Ele também possa transformar a minha vida e a sua vida para nos usar nesse tempo. Então vamos nesse momento colocar as nossas vidas diante do Senhor. Eu não sei se talvez eu seja mais pecadora do que você, né? Mas enquanto eu preparava essa mensagem, Deus trouxe muita coisa à luz ao meu coração. Muitas coisas que eu preciso colocar diante de Deus e dizer, Senhor, eu abro mão disso. Muitas coisas que Deus me mostrou, você precisa se humilhar, você precisa diminuir. Aí, em outras palavras, abaixa a bola, minha filha. O mundo não gira em torno de você. O mundo não gira em torno da sua glória, de você ter tudo o que você precisa, a realização de todos os seus sonhos. Nós precisamos diminuir, irmãos. Nós precisamos reconhecer diante de Deus que precisamos ser desse mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus. Pedimos orar para que o Senhor nos ajude nos ajude a sermos mais parecidos com Ele. Senhor, nessa manhã nós nos colocamos diante do nosso Pai. Nos colocamos, Senhor, diante daquele que nos comprou por alto preço de sangue. Senhor, as nossas vidas não pertencem a nós mesmos, mas nós existimos para a Tua glória. E nós queremos, Senhor, render grande honra e glória ao Teu nome através das nossas vidas. Mas existe um impedimento, Senhor, para essa obra, e esse impedimento são nós mesmos. É o nosso coração, são os nossos valores, as nossas prioridades. Por isso nós te pedimos, Senhor, que nessa manhã o Senhor tenha misericórdia de nós. Pedimos ao Deus que opera em nós, tanto querer como efetuar, segundo o seu bom propósito, que o Senhor venha nos transformar. Alcança, Senhor, o nosso coração, a nossa mente nessa manhã e vem mudar os nossos valores. Nós te pedimos, Senhor, livra-nos da vaidade dessa vida, livra-nos da tristeza de vivermos só para nós mesmos. Transforma-nos para a Tua glória, Jesus. Ajuda-nos a sermos mais parecidos contigo. Para a glória do Teu nome, por amor às nossas vidas, é que nós te pedimos isso, no poderoso nome de Jesus. Amém.